Começa agora o Como Ele Andou. No ar, a juventude que segue os passos de Jesus. Apresentado por Rafael Vasconcelos. E agora eu queria primeiro desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães que estão ouvindo o programa, as mamães de quem está ouvindo o programa, em especial a minha mãe, Ledinha, a minha avó Nadira, a minha sogra Ingrid, a minha cunhada Thalita e a Oma, a avó da minha noiva, que se chama Amanda. Feliz Dia das Mães, sou muito grato a Deus por ter vocês em minha vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo muito importante, que são os conselhos de mãe. Principalmente sobre um deles, que é cuidado com aquelas amizades, não gosto daquele seu amigo. E esse não é um conselho apenas de mãe, mas é um conselho da Bíblia. Está lá em Salmo 1, versículos de 1 até 3. Eu vou ler eles agora. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Bom, o alvo das nossas mães em geral é fazer com que a gente prospere, com que a gente tenha uma vida feliz, uma vida saudável. E eu tô fazendo da ordem inversa, do verso 3 até 1 eu vou falar, tá bom? E para nós prosperarmos, nós temos que ser como árvores plantadas à beira de águas correntes. Vocês já viram como é que é? Elas são mais verdes, elas são mais fortes, porque elas estão perto de uma nascente de água. Elas dão fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Nós temos que estar constantemente nos regando da palavra de Deus para que a gente tenha uma vida próspera, para que a gente não desanime, para que a gente não perca tempo, para que a gente saiba as coisas conforme elas têm que ser e faça no tempo de Deus, para que a gente não murche, que a nossa fé não diminua. Nós temos que estar diariamente nos nutrindo na fonte de todo o bem, na fonte que é Deus. E olha o que ele fala, ao contrário, como eu falei, são os do oposto, ao contrário do que ele falou no verso 1, que são as pessoas ruins, os pecadores, zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e de noite. Esta é a água, a lei do Senhor, porque na época dos Salmos eles tinham apenas ali alguns escritos. E esses escritos eram ali da lei, das ordens de Deus para o seu povo. Hoje nós temos a Bíblia completa, com toda a história, com todo o conteúdo. E ele diz, nessa lei medita dia e noite. Ou seja, é para eu ficar o dia inteiro lendo a Bíblia e o tempo todo acordar, virar noite. Ele está dizendo que você tem que viver uma vida de acordo com o que é lido na Bíblia, o que é falado lá. Tanto no dia quanto na noite, você tem que viver de acordo com o que você está buscando. Se você tem satisfação na lei de Deus, se você tem satisfação em seguir a Deus, você tem que viver isso dia e noite, o tempo todo. Como eu já falei, perguntando o que Jesus faria. E nós temos que buscar isso. Deus fala que nós precisamos buscar. Mas não só buscar, mas temos prazer. Ai, mas fazer devocional é tão chato, ler a Bíblia é tão chato. Gente, realmente, muitas vezes a gente não entende algumas coisas. Muitas vezes é difícil. Mas a gente tem que ter prazer em estar na companhia do nosso Deus. E ter prazer não quer dizer que tudo vai ser o mais legal, mas quer dizer que aquilo vai nos fazer bem. Aquilo nos trará felicidade, nós estaremos felizes em fazer aquilo. E quanto mais nós buscarmos a Deus, mais prazer nós teremos em estar perto dele. Ai, mas é tão difícil entender o que está escrito. Leia com o dicionário do lado. Abra sua Bíblia. Pegue uma versão um pouco mais nova, como a NVI ou a Nova Almeida Atualizada, que são versões que ainda mantêm o foco na tradução, mas com uma linguagem um pouco mais fácil. Nem recomendo que vocês usem a linguagem de hoje, porque ela já é uma tradução que
não é tão fiel ao original, da língua original, seja o hebraico ou o grego. Mas use essas versões e ore, peça ao Espírito Santo que capacite você para que você entenda o que você está lendo. E coloque tudo isso diante de Deus. Pegue textos mais fáceis, comece com o Evangelho de João. Tudo isso vai te ajudar a você ter um tempo devocional de qualidade e a você ter prazer de estar ali estudando a palavra de Deus. E prazer em viver aquilo. E aí nós chegamos ao nosso conselho de mãe que eu falei, que é cuidado com as companhias, né? E olha o que fala o verso 1 do Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Porque ele não precisa. Muitas vezes nós procuramos conselhos em quem não tem a nossa fé. Nós imitamos a conduta de pessoas que não conhecem a Deus. E nós preferimos as companhias de pessoas que vivem envergonhando o nome de Deus. Que vivem contra tudo o que nos foi ensinado. Não é que você tem que abandonar todos os amigos do mundo, mas não quer dizer que você tem que ir com todos os lugares com ele. Quer dizer que você tem que ser uma influência positiva e diferente, não é para você ser um deles. Não é para você ser um deles. Mas como assim? Não. É para você ser um cristão. E se ser um deles, ser como eles, ferir de qualquer forma, por qualquer ponto ou vírgula, o caráter de Deus, você não tem que ser como eles, você tem que ser como Cristo. E fazer com que eles queiram ser como você. Você é a influência. Você não é o influenciado. Você é quem dá o conselho, não é quem é aconselhado por eles. Você que é imitado. Você que é procurado para dar um conselho. Para dar um abraço no momento difícil. Você tem que ser diferente. Fazer a diferença para que o mundo olhe e veja que tem algo de especial em você. Para que o mundo olhe e veja que você não é como eles, mas você é mais feliz. E eles queiram conhecer a razão da alegria e da esperança que vocês têm. Cuidado com quem você tem partilhado o seu tempo. Cuidado com quem você tem buscado conselhos e se inspirado. Nesse tempo que nós estamos dentro de casa, nós temos uma infinidade de canais do YouTube, programas de TV, os tais influenciadores digitais. Infelizmente, é uma minoria esmagadora a quantidade de bons influenciadores que nós podemos encontrar nesses meios. É estarrecedor, é assustador. E nós temos que parar de ser influenciado por essas pessoas que não seguem a Deus. Nós temos que parar de ser influenciados por um mundo vivendo e preso no pecado. Nós precisamos transformar a nossa família, transformar as nossas amizades, transformar a nossa vida. Nós somos os agentes de transformação. Nós somos os responsáveis por engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como eu posso fazer tudo isso? Como eu consigo? Bom, só tem um jeito de conseguir. Buscando na fonte certa, na palavra de Deus, vivendo de acordo com ela dia e noite. E aí nós teremos a resposta certa no momento certo, o conselho certo para a pessoa certa, a atitude certa, quando todos esperam o contrário. Nós temos que ser agentes de mudança, nós temos que ser e fazer a diferença. Nossa mãe nos ensinou que nós não somos todo mundo. Então, sejamos diferentes de todo mundo. Sejamos as pessoas que vão transformar a mentalidade de quem está à nossa volta. Comece com um amigo mais próximo. Quem sabe um dia, talvez a sua família, talvez a sua sala de aula. Comece com uma pessoa.
transforme. Talvez a pessoa que você precise começar vai ser você mesmo. Mas seja diferente do mundo. Não se deixe influenciar pelo que todo mundo faz, pelo que é moda, pelo que é o que todo mundo acha legal. Não. Seja um influenciador. A única influência sobre você é a influência que estiver de acordo com a palavra de Deus. A única influência sobre você é uma influência que imite a Cristo Jesus. De resto, você é a influência. Haja como tal, assuma a sua responsabilidade e viva Cristo Jesus. Seja um cristão, um imitador de Jesus. Esse é o meu desejo para vocês essa semana e para a vida toda. Mas tome uma atitude essa semana. Tome uma atitude hoje. Delete 10 canais, se desinscreva de 10 canais do YouTube que você curte que não falam nada a respeito de Deus. Delete 10 músicas do seu celular que tem letras que falam de pornografia, sexualidade. Tome atitudes básicas e rápidas. E clame a Deus por uma transformação na sua vida. Termina agora o Como Ele Andou, jovens seguindo os passos de Jesus.